Confira o que tem sido feito pelos pesquisadores da UFOP durante este período de quarentena. Olá! Hoje nós temos uma convidada muito especial, a nossa querida amiga, professora Maria de Lourdes Albertini, a professora Lurdinha, que a gente gosta tanto. Ela é professora na PUC, ela é doutora em Direito Internacional pela PUC e também pela Universidade de Milão, e nós a convidamos para conversar um pouquinho sobre esses aspectos internacionais, já que ela é a doutora no assunto, né, sobre esses aspectos internacionais que vêm envolvendo Brasil e todo mundo, principalmente os Estados Unidos e a China. Eu vou passar a bola para o Bruno para fazer uma pergunta para a Lurdinha, e assim a gente vai fazendo um círculo para que a gente possa esgotar pelo menos um pouquinho esse assunto. Bem-vinda, Lurdinha. Eu gostaria de agradecer muito o convite. Pessoas muito caras que moram no meu coração, professor Bruno, professora Fatinha, professora Yara, todos queridos. É uma honra esse grupo tão intelectual, tão brilhante. Muito obrigada. É sempre um prazer estar perto de vocês. Prazer é todo A nosso. honra é nossa. Bem, professora Maria de Lourdes, a gente teve algumas notícias nos últimos dias a respeito das intervenções dos Estados Unidos em carregamentos de equipamentos hospitalares. Sim. E parece, inclusive, que a Alemanha se manifestou expressamente acusando os Estados Unidos de pirataria e de desvio. Parece que máscaras, e em relação ao Brasil, houve respiradores comprados e que foram interceptados de alguma forma lá em Miami. Isso. Há uma quebra de contrato, né? Há uma ruptura e o mais importante aqui, há uma quebra na boa-fé, a boa-fé contratual no âmbito internacional, em toda a ideia de solidariedade que o direito internacional prega, ainda mais nesses tempos de pandemia, né? Então, eu queria que você analisasse essas situações. O que você pode nos dizer juridicamente a respeito dessa posição ou dessa postura dos Estados Unidos? Ok. Professor Bruno, então, nós estamos vendo uma situação muito peculiar, porque a gente vive uma situação de guerra. Nós poderíamos chamar tecnicamente de situação de guerra, né? E toda vez que a gente tem uma situação de guerra, uma série de ordens internacionais são quebradas. Entretanto, alguns princípios devem prevalecer. Como bem colocou, a gente poderia dividir o tema em duas partes. Eu poderia ter uma abordagem olhando mais para as questões contratuais, né, de quebra de contrato. As quebras de contrato internacional, de compra e venda internacional, elas podem acontecer em caso de força maior. Então, veja bem, a China, por exemplo, poderia alegar a não mais exportação, né, das máscaras e dos respiradores se fosse para atender a necessidades internas, não é? Para atender a população local. Aí haveria a quebra de contrato sem nenhuma consequência jurídica para os contratantes, e no caso, aqui estamos falando contratantes, uma empresa chinesa com o governo do estado da Bahia, né? A carga que foi interceptada lá em Miami, ela estava em trânsito para o Brasil, tá certo? Então, a gente tem um terceiro país entrando numa relação contratual que foi rompida aí, mas não porque a China ou o fornecedor chinês decidiu que não poderia fornecer em virtude do princípio da força maior. Não foi isso. Na verdade, foi um terceiro estado que leiloou, né? Fez leilão, ofereceu o melhor preço. E aí o fornecedor chinês simplesmente rompeu com o princípio da boa-fé, não é verdade? E acabou vendendo para outro país. Isso não foi feito só em relação ao Brasil, não. Isso aconteceu também com a Alemanha, a Turquia. Teve outros países que reclamaram dessa postura internacional dos Estados Unidos, que vem, então, oferecendo o melhor preço, digamos assim, para produtos, máscaras, respiradores, produtos, EPIs, né? Produtos em geral para o combate à Covid-19, a doença Covid-19 no território norte-americano. Então, a gente tem esses aspectos do contrato internacional, ou seja, o contrato internacional pode ser quebrado
pelo princípio da força maior? E estamos vivendo aqui uma situação de força maior? Sim, poderia ser quebrado, mas os argumentos para a quebra contratual que deveriam ser argumentos no sentido de atender a população chinesa. Então, seria as partes contratantes, porque nós estamos falando de pacta sunt servanda. Então, eu só posso quebrar o pacta sunt servanda, né, se houver uma situação que justifique a quebra do contrato. Então, essa é uma questão. Ou seja, o setor privado afetado, ele poderia, sim, ou o setor público, no caso, o governo da Bahia, a parte contratante prejudicada poderia argumentar a quebra do contrato e não mais a outra parte, que foi o fornecedor, se defender. Isso no futuro, né, gente? Nós estamos falando aqui médio e longo prazo essa discussão, né? Porque no momento, imediatamente, a gente está trabalhando dentro da lógica da guerra. Então, dentro da lógica da guerra, nós temos que voltar para uma discussão política, diplomática, que eu não quero chegar nela agora, não. Né? Eu queria perguntar sobre isso, professora. Apesar de você não querer entrar nesse mérito, eu queria te provocar. Como que fica essa relação diplomática entre o Brasil, Estados Unidos e a China diante dessa situação, né, de intervenção nos contratos alheios, nas compras internacionais? Sim. Então, aí a gente entra com os aspectos internacionais, e aí eu tenho que falar da diplomacia entre Estados e da diplomacia das organizações internacionais, se vocês me permitem, né? E aí a professora é prolixa, então vocês têm que dar a medida aí da fala da professora, combinado? Combinado. A questão importante, a Organização Mundial da Saúde, ela é uma organização que foi criada em 1946, ela é uma organização mundial, ela trabalha dentro do princípio da multilateralidade. Então, por se tratar de uma organização internacional que cuida de questões relativas à saúde e ser uma comunidade epistêmica, ou seja, os seus trabalhos são baseados em estudos científicos, ela deve funcionar a partir do princípio da cooperação. Mas os Estados cooperam dentro de uma organização internacional só porque eles assinaram o tratado internacional e incorporaram? O Brasil, por exemplo, assinou os tratados da Organização Mundial da Saúde. Então, o Brasil, quando segue os tratados da Organização Mundial da Saúde, eu estou procurando o número do decreto aqui, o decreto que ratificou o tratado especificamente aceitando os regulamentos da OMS é o decreto 10.212 de 2020, no que se refere às questões relativas ao Covid-19, tá? Então, quando o Brasil assume este compromisso, ele assume o compromisso de obedecer todas as orientações da Organização Mundial da Saúde. Só que, gente, organizações internacionais, o direito internacional, ele não trabalha em cima da coerção. Ele trabalha em cima da cooperação e do constrangimento. Então, veja bem, a OMS, ela faz determinadas instruções, enquanto ela tiver legitimidade. E o que legitima a OMS? Os Estados-membros. Quando a gente começa a ter todo um movimento, e esse movimento hoje ele é visivelmente liderado pelos Estados Unidos, no sentido de deslegitimar a organização internacional, você começa a ter uma queda da cooperação internacional. Agora, por outro lado, então, isso é a dinâmica das organizações internacionais, né? Hoje, começa a se questionar, até dentro do Brasil, né? Temos posições divergentes no sentido de questionar as orientações do lockdown, as orientações de um isolamento vertical, né? Da não utilização de determinados medicamentos como a hidroxicloroquina, né? Juntamente com a azitromicina. Então, por que a OMS não faz isso? A Itália tem questionado a OMS e tem acusado já a China, no sentido de dizer a China demorou demais para avisar que aquilo era uma pandemia, a China demorou demais para falar que a transmissão era interhumanos, não era só entre animais e seres humanos, não é? Também questionou a OMS no sentido de falar, olha, a OMS ela demorou demais para reconhecer que era uma pandemia. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso. Inclusive, aconteceu no Brasil, né? Eu me lembro do ministro da Saúde falar que já era hora de se reconhecer a pandemia para que medidas fossem tomadas e que fossem coerentes para todos os estados, não foi isso? Isso mesmo, isso mesmo.
Então, esse movimento de deslegitimação da OMS é um movimento no sentido de os estados começam a pressionar a própria organização internacional para que ela reveja os seus parâmetros e comece a questionar os parâmetros científicos. Eles querem que se leve em consideração outros parâmetros. Eu não estou dizendo que eu concordo e nem que eu discordo, tá certo? Eu estou dizendo que começa a haver essa construção. Bom, esse é um ponto. O outro ponto, professor Yara, que eu gostaria de levar em consideração é o seguinte: nós não podemos nos esquecer que uma crise diplomática, agora olhando dos aspectos econômicos da questão, a gente não pode nos esquecer que são os dois maiores importadores de produtos brasileiros do mundo, né? Então, o Brasil, o maior parceiro comercial do Brasil é a China. Então, como que o Brasil vai questionar a China, considerando que a China, a gente sabe que o setor privado da China não é privado, né? A China é uma economia de mercado, mas ela é quase toda estatal. Então, a gente teria que verificar esse ponto. Isso é um ponto relevante no debate. Mas o outro ponto relevante é que o maior comprador de commodities brasileiras, no caso, alimentos, do Brasil, é a China. E o segundo maior, os Estados Unidos. Então, veja, nós temos um problema diplomático gravíssimo. O Brasil, ele adia o seu posicionamento no sentido de reconhecer, inclusive o Ernesto Araújo, nosso ministro das Relações Exteriores, não vou entrar, né, nos problemas de legitimidade, eu prefiro não entrar, mas, de qualquer maneira, ele declarou ontem que não foi nada, não foi uma interceptação, foi uma questão aí só de um equívoco de interpretação. Evidentemente que ele tá fazendo a diplomacia, não é? Ele está aí fazendo diplomacia, não é? Entende? Então, são dois aspectos relevantes. Oi, Fatinha. Não, estou pensando aqui em todos esses problemas, né, que você está levantando aqui, em relação à China, os Estados Unidos, Brasil e o resto do mundo. Como que você vê essa perspectiva? Existe uma possibilidade de uma solidariedade global para esse futuro? Outro dia eu estava vendo uma reportagem do Harari, um texto lindo que ele fala do mundo após o coronavírus, e aí ele fala que se nós escolhermos o caminho da solidariedade global, todos vencem o vírus. Se nós escolhermos caminhos diferentes, como essa ideia de um nacionalismo e tudo mais, o vírus vai vencer, e não só esse vírus, mas qualquer outro vírus, no futuro nós vamos ser muito prejudicados. Como que você vê esse futuro? Completando um pouquinho o que a Fatinha está dizendo, essa perda de legitimidade da OMS, ela abriria um vácuo nas organizações internacionais, ou seja, um dos objetivos da política Trump internacional é realmente fazer com que todos esses organismos percam a legitimidade e cada um haja por si mesmo, ou seja, sem a solidariedade. Aliás, isso foi um aspecto que o próprio Harari fala no texto dele, dizendo que havia um líder mundial. E esse líder, o papel desse líder era dos Estados Unidos durante muitos anos, e que agora existe uma carência desse líder. Então, como que ficaria esse desenvolvimento e essa solidariedade global? Tá. Nós temos 20 minutos para responder tudo. Então, vamos lá. Não, nós temos 5 minutos. 5? Então, vamos lá. Olha, primeiro a gente tem que entender o seguinte: as organizações internacionais de caráter multilateral, ou seja, as que têm vocação universal, né, global, elas nascem de uma necessidade, que são duas guerras sistêmicas, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Eu adoro a história para explicar certas coisas. Então, o Woodrow Wilson, né, que era o presidente norte-americano ao final da Primeira Guerra Mundial, ele propôs a institucionalização do direito internacional para romper com aquela lógica do século XIX da diplomacia bilateral, cada estado atuando de forma individualizada. Aí a ideia era de construção de uma Pax global, né? E aí numa lógica kantiana mesmo de mundo, né? No sentido de a gente ter organizações internacionais para criar regras internacionais e que elas fossem dotadas de competência supranacional. A história nos ensinou o seguinte, que em situações de crise global, essa ótica ela pode não funcionar se você não der dentes para essas organizações internacionais, se você efetivamente não dar a elas o poder de constrangimento efetivo,
né? E eu estou evitando falar coerção, tá? Há que se discutir isso num outro momento. Bom, com a quebra da Bolsa de Nova York, os países se tornaram muito protecionistas e conservadores e passaram a atuar no comércio internacional individualmente. Houve uma constrição do comércio internacional em mais de 30% na época. O mundo inteiro quebrou. A Alemanha, que estava em processo de reconstrução da Primeira Guerra Mundial, ela vai declarar guerra porque ela precisava exatamente fazer o que nós estamos vendo hoje em termos de... E agora a nossa crise é humanitária, ela é muito mais grave. Eu volto ao seu ponto, tá, professor Bruno? Mas deixa eu só desenvolver esse raciocínio, tentar ser rápida. E aí o que aconteceu? Fomos para uma segunda guerra sistêmica. O que mostrou foi o seguinte, que o princípio da solidariedade, da cooperação internacional, instituída pelo 14º ponto do Woodrow Wilson, de institucionalização do direito internacional, fracassa quando ela não consegue dar um tratamento diferenciado para países vencedores daquela guerra, tá certo? Bom, então eu tinha um contexto de guerra entre estados. Bom, vem a ONU, em 1945, para pacificar, e a Carta de São Francisco, que é considerado o documento mais importante em termos de, internacionais, ela vem falando em segurança coletiva, em cooperação internacional entre todos os países, que é da competência de todos, a garantia dos direitos humanos, que é a competência de todos. E aí você vem com uma série de outras organizações internacionais. Então, vejam que a organização internacional é um instituto do século XX. É um instituto das questões que se apresentaram para o mundo no século XIX, que era um mundo globalizado, hein, gente? Olha que ironia. E que se rompe, e ao longo do século XX inteiro a gente tem uma proliferação gigantesca de organizações internacionais, não só de caráter global, como é o caso da ONU, mas também temáticas, como é o caso da OMS. O que acontece é o seguinte, o governo Trump, ele não é cooperativo. Então, eu vou quebrar o sistema multilateral. Então, ele começa quebrando o sistema multilateral de comércio, tá? Ele começa rompendo com as regras da Organização Mundial do Comércio. Por quê? Porque ele é um país que tem uma atuação e um poder de barganha muito melhor se ele atuar sozinho, no tete-a-tete, 1 a 1. Para ele é muito mais fácil. Porque o que acontece depois de 2001, quando a China entra na Organização Mundial do Comércio? Você tem a China que cresce, cresce, cresce e cresce, e que se apresenta nos últimos tempos como o grande futuro hegemona a curto prazo. Então, quando os Estados Unidos começa com essa guerra comercial, ele vai rompendo essas relações. Mas ele não rompe só na OMC. Ele rompe também com a legitimidade da ONU e todas as organizações de caráter multilateral. A ideia é fazer com que o mundo volte às situações em que negociar no bilateral é muito mais fácil para ele do que negociar num ambiente multilateral. Então, sem dúvida alguma, professor Bruno, a sua colocação é absolutamente pertinente. Como fazer agora, a partir de então, considerando que aí nós não temos uma guerra entre Estados? O que nós temos? Nós temos uma situação calamitosa de caráter humanitário, um problema de pandemia global, que necessita de uma atuação solidária entre todos os estados, sobretudo, porque a crise é humanitária. O problema é que os Estados Unidos começam, então, a construir um argumento, e aí direito internacional tem que tomar um cuidado com a teoria da conspiração, porque, a linha é tênue, viu? A linha, enquanto os fatos não ficam bem provados, a gente entra na teoria da conspiração, tá? Então, o que eu vou falar corre o risco disso, mas a gente não pode deixar de levar em consideração. Hoje começa-se uma construção no sentido de estabelecer uma guerra entre estados de verdade, a despeito da China estar vendendo para quem paga mais, e ela vai vender, porque ela constrói a sua força a partir do comércio internacional. Ela vai vender para quem pagar mais, né? O resto é saber o seguinte, qual é o limite disso, considerando o fato de que os Estados Unidos começam já com várias ações no intuito de caracterizar esta pandemia como arma biológica. E aí, quando a gente fala de arma biológica, a gente está falando de um conjunto de armas das mais desprezíveis de todas e vários tratados internacionais que estão sendo violados, porque elas causam profundo sofrimento, né? Profundo sofrimento. Então, eu não sei se eu respondi de forma clara a sua pergunta, professor. Até qual vai ser o limite disso? Aí o Harari, o Yuval, ele fala disso, mas a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte:
Sairemos melhor desta pandemia, do ponto de vista das relações internacionais mesmo? O mundo tornar-se-á mais cooperativo depois deste comportamento global que nós estamos tendo? O que a AIDS nos explicou, porque a AIDS foi uma pandemia, o que a AIDS nos explicou é o seguinte, que se a atuação não fosse global, e aí o tema foi levado para a Assembleia Geral da ONU, se a atuação não for global, o controle daquela pandemia não teria sido possível. Mas isso é um processo em que os países e os indivíduos precisam entender que o comportamento solidário ele precisa ser multiplicado, né? E ele não pode ser, eu vou usar uns termos aqui, vamos lá, lex ferenda, ele tem que ser lex lata, ou seja, ele tem que ser projetado para o futuro, né? Uhum. Tem que haver esse comportamento global que a gente ainda não está vendo. Eu entrevistei ontem um jornalista italiano que mora aqui no Brasil, que está aqui divulgando coisas da União Europeia e tudo. Ele é representante de 2 revistas de geopolítica muito importantes, que é a Limes e a Isto West, em que ele fala o seguinte: a União Europeia não tem uma política comunitária de combate ao Covid. A atuação tem sido soberana e individualizada. A União Europeia está... Nem o Brexit ameaçou tanto a integração regional. Olha, para você ver como que nós temos um problema hoje gravíssimo, difícil da gente fazer uma projeção em termos assim do princípio da solidariedade, do princípio dos direitos humanos. Logo eu, né, tão defensora dos direitos humanos, né, professor Bruno? Nossos debates intensos sobre ele. Estou aqui fazendo eu que sou muito otimista, estou sendo um pouco angustiada aqui, no sentido de eu não vejo, né, esse princípio da solidariedade hoje muito claro nas relações entre os Estados. Sim. Muito bom. Falei demais. Muito bom. Uma excelente aula. Eu acho que outros momentos vão aparecer para a gente conversar mais, muito esclarecedora, né? E acho que todo mundo vai gostar muito de ver. A gente agradece muito a presença da professora Maria de Lourdes Albertini. E alguém quer fazer algum encerramento? Bruno, Yara? Muito obrigada. Não, só agradecer mesmo. Eu queria deixar uma mensagem mais otimista. Né? Não precisa deixar só otimista, não. A verdade é que o direito internacional está num momento de crise, né? Justamente. Ou não, porque no final das contas será o tratado internacional que vai ter que solucionar essas questões, vocês entendem? Sim. Ou seja, as organizações internacionais elas precisam atuar de forma a resgatar essa legitimidade, né? E demonstrar que elas são capazes, sim, de lidar com a situação de conflitos entre os Estados. Do contrário, nós vamos entrar num tempo assim, de caos internacional, né? Onde vai predominar o princípio da anarquia internacional, os Estados atuando individualmente, soberanamente, entendeu? Eu acho que essas novas gerações não aceitam muito essa situação, não sei, né? Fica aí uma tentativa de reflexão mais positiva. Muito bom. Muito obrigada pelo convite, foi uma honra, viu? Presença, nós agradecemos muito. Um grande beijo para vocês. Que venha o próximo. Com certeza. À disposição. Obrigado, viu? Obrigada, professor.